Saudações a todos que estão hoje conosco. Eu sou Bruna Paixão, estamos em nome da União Espírita de Piracicaba e hoje é um dia de festa para a gente, tá? Porque comemoramos um ano já do programa, um ano de estudo do Livro dos Espíritos e gostaria de convidar Boanerges. Olá, Boanerges. Olá, Bruna. Estamos em festa hoje, mas sem bolo. Sem bolo. Mas com muito bate-papo, um bate-papo muito bom. Antes de chamar a nossa convidada, só queria lembrar que a Carol não pôde estar conosco, questões profissionais novamente, tá? Mas está em pensamento, em coração. E lembrar também a você que nos assiste, só hoje nós vamos fazer a pausa, tá? Semana que vem a gente volta no próximo encontro com a leitura dos estudos, das perguntas do livro, com o estudo na sequência, tá? Então, eu gostaria já de chamar a nossa convidada de hoje, a Renata Passeri. Olá, Renata. Olá, Bruna, boa noite. Olá, Boanerges, boa noite. Olá, Renata, boa noite. Seja bem-vinda. Que bom ter você com a gente aqui. Seja muito bem-vinda. Também acho e agradeço imensamente. Que bom. Para quem não conhece a Renata, trabalha... Que bom que você aceitou o convite. Isso. E sem duvidar, viu, Boanerges? Não duvidou, não pestanejou, não é, Renata? Ah, que legal, isso é muito bom. Então, a Renata trabalha lá na União Espírita também, né? Ela está no Evangelho, na parte online, além de outros cursos, né, Renata, quando estava no presencial. Então, seja muito bem-vinda mesmo, minha amiga. Obrigada. E vou convidá-la, obviamente, para fazer a prece, então, de abertura para a gente. Então, vamos lá. Vamos iniciar a nossa oração dessa noite. Vamos elevar o nosso pensamento a Jesus de todo o nosso coração, com todas as nossas forças, com toda a nossa vontade. Visualizar o seu amor, a sua bondade, nos socorrendo, nos amparando, nos acolhendo. Esse Mestre amado e querido, que andou por esta terra, nos ensinando a amar, a superar, a sobreviver, a aprender e a evoluir. Nos permitiu, nos reúne e nos ampara nesta terra maravilhosa, com todo o seu amor, com toda a sua luz. Que cada um de nós, nesse instante, possa perceber e sentir essa força verdadeira e assim unir todos os corações numa só voz, uma voz de paz e harmonia. Que assim seja. Que assim seja. E para você que nos assiste agora, que nos acompanha nesse um ano ou menos, mas que nos acompanha, que embarcou nesse estudo junto com a gente, tá? A gente queria trazer uma proposta, e aí a gente começou a conversar, né? O que levaríamos? E aí a primeira pergunta que veio, né? Que eu acho que daí foi o que embasou a ideia de hoje, né? Desse programa especial, é por que a gente estuda? Então, por que estudamos, né? Estamos há um ano aqui nesse estudo, mas, né? Quem já estava antes, quem gosta e vai continuar depois. Então, mas por que a gente está estudando? Então, hoje, de forma específica, a gente vai falar dessa importância do estudo de forma especial das obras básicas do Espiritismo, né? E eu já queria passar a palavra para o Boanerges para a gente começar esse nosso bate-papo nesse assunto. Por que estudar? Bruna e Renata, e você que nos ouve, no livro dos Espíritos, que é o livro que nós estudamos, que hoje completamos um ano de estudo, só nesse livro, Kardec menciona 13 vezes a palavra estudar. E para a gente ter ideia da importância do estudo, do significado do estudo para a doutrina espírita e para todos nós, Kardec cita uma frase aqui na introdução do Livro dos Espíritos, para a gente já começar a perceber quanto é importante dentro da doutrina espírita a gente estudar. Ele diz assim, quem deseje tornar-se versado numa ciência,
tem que estudar metodicamente, começando pelo princípio e acompanhando o encadeamento e o desenvolvimento das ideias. Porque desde o primeiro instante que Kardec começou a fazer as suas pesquisas sobre o Espiritismo, ele, como um grande pedagogo, cientista que era, ele usou toda a sua capacidade pedagógica para desenvolver os estudos e, ao mesmo tempo, inserir no processo de estudo a metodologia científica. Então, se você estuda ciência, você não tem como não estudar. Não tem como você aprender uma ciência se você não estuda. E Kardec, já no primeiro instante, classifica a doutrina espírita também como ciência, porque ele usou o método da ciência desenvolvido na época para também fazer os seus estudos, fazer sua apanhada, suas pesquisas e descobrir o que não era bom e o que era bom para inserir na codificação espírita. Então, desde o primeiro instante, desde do codificador, começou o estudo. E até hoje, até aquele que pelo primeiro dia chega na casa espírita, a primeira palavra que ele ouve é estudar. Renata, foi assim com você quando você chegou na casa espírita, começou a estudar? Como foi? Foi e eu diria que mais do que a ciência é você compreender qual é a base da doutrina. As obras básicas, elas trazem a doutrina como a doutrina é. Ela traz os elementos e toda a receita do bolo, vamos dizer, mais popular. Mas ela traz a base da doutrina. Porque quando a gente está na doutrina, e se a gente não estuda, a gente faz uma ideia do que ela seja. E muitas vezes a nossa ideia não tem nenhuma identidade com o que ela é realmente. Por isso que é importante o estudo, fica tudo muito bem esclarecido. Você compreende o porquê das coisas e a gente sai do achismo. A gente está muito acostumado a ficar no achismo. Eu falo isso por mim, eu estou muito acostumada a ficar no achismo. Aí, dentro da doutrina, eu aprendi, não tem achismo. Eu posso até achar, faz parte da minha pessoa achar. Mas aí eu vou de encontro às informações e ao conteúdo do que é feito esse assunto que eu acho, para eu saber daí realmente como as coisas são. E dentro da doutrina, para mim, foi maravilhoso essa descoberta. Isso aí, Rei. O mais importante, assim, pegando um gancho do que você falou, é o conhecimento, o estudo, ele nos liberta, tá? Ele tira mistificações, nos liberta de enganos, nos permite olhar para as circunstâncias, como o Boanerges trouxe, né? Que é a proposta, foi a proposta de Allan Kardec. Eu vou até aproveitar, colocar aqui o nosso próximo slide aqui, tá? Porque Allan Kardec, né? Ele nasceu lá na França em 1804 e morreu em 1869, né? E nesse tempo ele conseguiu produzir muita coisa e assim, com uma didática, com uma perspicácia que a gente sempre comenta aqui, tá? E sempre baseado num método, sempre baseado também na razão, tá? Ele não se deixava levar pelo fenômeno. Tanto é que ele começou a estudar porque ele queria desmistificar aquele fenômeno, ele queria falar que aquilo não era verdade. Tá? E essa frase é bem conhecida no meio espírita, tá? Ele tá no. O Boanerges nos lembrou, tá no livro, no Evangelho segundo o Espiritismo, tá? É do Espírito de verdade. Então é assim: espíritas, amai-vos, eis o primeiro mandamento, instruí-vos, eis o segundo, tá? Então o estudo, ele faz parte dentro dos espíritas, vamos colocar, aqueles que seguem a doutrina espírita. Ele é a parte fundamental, não é, Boanerges? Porque nessa frase que o Espírito de Verdade ditou para Kardec, é toda uma mensagem que ele manda de estímulo para nós, no sentido desse estudo que a gente precisa fazer e do histórico que representa a doutrina espírita. Então, você vê que o
O Espírito de Verdade coloca a frase, antes de estudar, coloca amai. Ou seja, estude com amor. Uhum. Estude com amor para que o estudo espírita não seja só uma questão de intelectual, para que você não pegue esse conteúdo, se intelectualize e pronto. Não nesse sentido. É no sentido de que você vai estudar para desenvolver em você mesmo os valores morais, para que você consiga, na existência atual, com essa proposta, realizar o teu programa espiritual, programa que você trouxe para essa encarnação. Olha que legal, né? Então, nos estimulando aos nossos valores, ao desenvolvimento dos nossos valores morais, para que a gente não fique no estudo, simplesmente fazer tipo assim, no estudo acadêmico. Ler, simplesmente ler como a gente lê um livro de história qualquer. Não. A gente vai ler com amor, que é para a gente desenvolver as nossas potencialidades. Exatamente, Boanerges. E aí eu queria já aproveitar e pedir para a Renata falar, porque assim, o estudo não dá para dissociar do sentimento, né? E é natural, conforme a gente estuda a doutrina espírita, que a gente seja impelido, né? A gente esteja de frente a mudanças que a gente precisa realizar. E aí vem a reforma íntima, que a gente também fala muito na doutrina, não é, Renata? Fale um pouquinho da reforma. Sim, mas eu queria, antes de falar disso, só Fique à citar vontade. no que você disse, no que o Boanerges disse, eu queria só comentar uma coisa que pode até parecer muito boba, mas para mim foi um achado que acho que é o início do aprendizado. Eu sempre morri de medo do fim do mundo. Eu tinha um medo, mas eu tinha um pânico. Isso assolou a minha infância, porque eu tinha um medo paranoico do fim do mundo. E ainda hoje eu lembro e sinto aquela sensação que eu tinha, sabe? Mas aí o estudo me trouxe o que você disse, Bruna, essa libertação. Eu me libertei desse medo e hoje eu entendo, e aí eu consigo superar essa prisão que eu tinha. Então, quando você falou de libertação, eu me lembrei muito disso, desse pequeno trauma, né? Então, por isso, o aprendizado, primeiro, eu acho que ele começa a nos ajudar a libertar dessas prisões, para daí a gente começar a caminhar para a reforma íntima. No meu caso, foi muito assim. Eu comecei dentro da doutrina, atraída pelos fenômenos, mas aí eu sabia que, orientada lá dentro da casa espírita, do estudo, aí eu me dispus, e aí foi bom, porque daí eu comecei a querer a me libertar. E aí eu comecei a caminhar para esse entendimento da reforma íntima, que é o alimento do interior, né? O alimento do espírito, que aí não tem medo, porque aí ele está convicto de si, que está em processo de reforma, sim, sempre. A gente está sempre em processo de reforma, mas aí a gente consegue se ler, né? A instrução traz esse amor para nós e para o outro, nosso para com o outro, e aí vai consolidando o nosso ser, e aí a gente vai ficar bem, aqui, lá, onde quer que seja, porque nós somos de toda parte, né? É bem isso aí, Rê. E essa questão do medo é muito interessante você trazer, tá? Porque eu não acho que tenha medo bobo. Eu acho que os medos precisam ser olhados e a proposta da doutrina é com racionalidade. Vamos entender, né? O porquê tem medo disso, porquê tem medo de aquilo, falando assim do fenômeno, mas isso serve para qualquer outra questão. Então, quando você fala do fim do mundo e a gente estuda na doutrina, né? O que acontece com os planetas, quais os papéis deles, e que a gente não morre. Olha só, olha que informação, né? E aí muda o panorama, não é, Boanerges? Porque quando a gente recebe essa informação de que somos imortais, mas não simplesmente assim lançado para você, ó, você é imortal, mas de tal forma que você começa a compreender que não poderia ser de outra forma, que a única forma que é razoável para se aceitar é que nós sejamos filhos da luz, filhos de Deus.
E por Deus ser imortais, e nós sermos seus filhos, nós também somos imortais. Quando nós recebemos essa informação e compreendemos o processo que nos levou até o ponto que nós estamos hoje, a gente realmente vai perdendo o medo que a Renata mencionou, e de qualquer outras coisas. As pessoas podem ter medo do inferno, ter medo do demônio, ter medo da morte, ter medo da incerteza, ter medo de uma série de coisas, né? Quando você estuda, você diz assim, puxa, é assim. Qual a razão do medo? O medo some, não é? Então, a gente que tem enraizado a ideia do estudo na doutrina espírita, se você chega numa casa espírita, por mais pequena que ela seja, ela tem uma salinha ali de estudo. Ou tem um salãozinho aonde você faz uma palestra e também faz um estudo. Então, isso tornou a doutrina espírita uma condição que ela tem um conteúdo doutrinário fantástico, fantástico. Só na codificação você tem o Pentateuco, os 5 livros, depois você tem o que é o Espiritismo, e você tem obras póstumas, que foram depois inseridas no Pentateuco, né? Apesar da gente não considerar como parte do Pentateuco, mas eles estão no Pentateuco. Também tem a Revista Espírita, que Kardec publicou, né, para embasar seus estudos, que também é interessantíssimo a gente estudar. Agora, quando a gente chega na casa espírita, que a gente já é espírita, a primeira coisa que a gente procura tem um curso aí para a gente fazer, tem alguma coisa para a gente aprender a mais, né? Tem alguém que teve uma capacidade de perceber com mais profundidade um tema qualquer da codificação, ou mesmo do Evangelho do Senhor, que tenha mergulhado mais no texto, extraído mais conteúdo. A gente sempre quer saber mais, porque a gente tem a necessidade de aprender mais pelo nosso próprio processo evolutivo. Porque quando a gente mais aprende, a gente mais se torna apto a desenvolver nossos valores. É isso aí. E olha só, a doutrina espírita não tem um corpo sacerdotal. Não existe sacerdote na doutrina espírita. Existe a estrutura doutrinária, mas o corpo sacerdotal não existe. A gente estuda por nós mesmos. Se alguém fala uma coisa, a gente tem dúvida, a gente vai lá na literatura, pesquisa, e não, realmente a pessoa falou adequadamente, ou não. Isso aqui não é bem assim, não. Né? E aí a gente forma para nós mesmos o conteúdo que vai ajudando a gente a se libertar, né, dos nossos dilemas e a crescer novos conhecimentos. Isso aí, Bonerges, o que você falou assim, é muito importante, porque é uma mudança de paradigma. A gente deixa de ter e aqui vamos colocar, gente, sem julgamento, sem qualquer tipo de crítica, mas é uma mudança de paradigma mesmo dentro de uma religião, tá? Porque a gente deixa de ter alguém que tem o conhecimento e que é responsável por passar esse conhecimento. Nós temos nas nossas mãos, tá, a oportunidade de conhecer, de aprender. Claro que tem pessoas que estão há mais tempo, enfim, tem uma troca, mas não é centralizado, como o Boanerges disse, tá? E isso faz com que o estudo seja um ponto fundamental da doutrina espírita. Eu vou aproveitar o gancho do que ele tinha falado, das outras obras, tá? Então tá aqui para quem quiser. Tem a Revista Espírita, que foram periódicos, tá? De estudos publicados por Kardec, de 1858 a 1869, tá? O que é o Espiritismo? Gente, esse livro é muito interessante, não é, Bonerges? É um livro pequenininho, mas é muito interessante, muito lógico, muito claro, tá? Tem vários outros, tá? A gente trouxe algumas sugestões aqui. O Espiritismo em sua expressão mais simples, tá? E obras póstumas, como o Bonerges falou, que foi publicado após o óbito de Kardec. Juntaram, né, o que ainda tinha de informações e publicaram esse livro, tá? Mas é isso, a importância do estudo e da gente ir sempre mais para frente, né? Porque eu acho que o se melhorar, o querer se melhorar, faz parte da natureza humana, né? Eu acho que nós buscamos ser melhores, é algo intrínseco a gente.
né? E o estudo é a base disso, não é? Então, vamos lá. Renata, você pode ler para a gente esse trecho do Obras Póstumas falando dele? Um curso regular de espiritismo seria professado com o fim de desenvolver os princípios da ciência e de difundir o gosto pelos estudos sérios. Considero esse curso como de natureza a exercer capital influência sobre o futuro do espiritismo e sobre suas consequências. Obras póstumas, Allan Kardec. Eu gostaria de falar uma coisa que é assim, às vezes, quando a gente está pode aconteceu comigo, e eu não sei, pode acontecer, de quando a gente começa dentro da doutrina e quando a gente é incentivado a estudar, talvez a gente tenha um pouco de receio de que vai conseguir, que vai conseguir assimilar, que vai conseguir entender e que vai conseguir e que aquilo faça parte. Porque às vezes no começo pode parecer muita coisa, muita informação ou muito intelectual mesmo, como já foi dito, por conta de falar de ciência, mas eu acho que é importante incentivar a permanência, porque eu, no começo, era difícil, eu falava, ai, acho que eu não vou acompanhar, mas eu insistia e permaneci tentando, e hoje, depois de muito tempo, faz mais lógica do que no começo. E aí, hoje, quando eu vejo um assunto, e aí eu sei que aquele assunto está nos meus conhecimentos, porque eu participei desses estudos, isso é muito bom, mas a gente só consegue identificar ao longo do tempo. Às vezes a gente vê os que estão mais tempo, como você disse, e talvez a gente se sinta um pouco desmotivado, ou até um pouco. Eu não gosto dessa palavra, porque eu acho que é incapaz, mas eu não diria isso. Eu acho que é uma situação momentânea. Então, eu digo do estudo, a permanência e a persistência. Porque a doutrina, até uma vez saiu numa revista que era uma doutrina de intelectuais. Olha, que... não sei se vocês se lembram disso, que uma vez saiu numa revista que era uma doutrina de intelectuais. Quando eu cheguei lá, e aí eu fiquei me sentindo assim, né? Será que... E gostaria só de falar isso para incentivar a permanência. Ô, Rê, mas é assim, é porque teve essa mudança de paradigma, né? Então, por isso que parece muito... para quem não entende, para quem não se propõe a olhar, né, para a proposta do espiritismo, pode parecer sim uma doutrina de intelectuais, né? Porque é um povo que estuda. Na verdade, assim, desde que eu entrei no espiritismo, eu não parei de estudar. Mas eu gostei muito da sua fala, Rê, porque assim, eu lembrei, enquanto você falava, eu lembrei assim, sabe quando a gente estava na escola e a gente fez a primeira soma da nossa vida? Ou a gente escreveu a primeira palavra e aquilo pareceu difícil, depois a gente começou a fazer e aquilo se tornou parte integrante, né? Porque entrou no conhecimento. É assim com todo conhecimento, tá? Então, assim, parece estranho no primeiro momento, você não está habituado com os termos que usa, com as palavras, com os conceitos, mas você vai continuando estudando, tem muitos cursos, muitas opções e oportunidades para quem quer, né? E aí você vai ficando mais habituado aos termos, às palavras, e vai aprofundando no estudo, como qualquer outro, não é, Boanerges? Ah, com certeza. Além do mais, veja, a gente tem uma cultura no Ocidente de que receber as coisas prontas na nossa mão, não é? Então a gente se habituou mentalmente e sentimentalmente a receber as coisas muito prontas assim. Tá aqui para você, pega, né? Já na doutrina espírita não é pega, é estude. Disseque tudo, leia, entenda, pergunta, o que você não entender, pergunte, vá se aprofundando, porque é para você. O que você está fazendo é para você, não é para o outro, é para você, é você com você mesmo. Você desenvolver os seus valores, o seu conhecimento e você se encontrar, você se achar. Através dessas informações, você se descobrir e falar assim, puxa vida, eu tenho essa tendência. Uma hora você vai dizer assim,
caramba, eu tenho a tendência a mentir. Au. E você se assusta quando você descobre as suas fraquezas. Se assusta e você chora, você entra em desespero, e aí você lembra do Sermão do Monte de Jesus. E você fala, não, eu estou na escala. Eu estou na escala, então tudo bem, eu vou em frente, não é? Porque você que descobre, não é alguém que fala para você que você tem a tendência a mentir, ou que você tem a tendência a fazer outras coisas, né? Porque você foi atrás, você pesquisou, você descobriu os seus valores, descobriu as suas próprias fraquezas. Agora, quando você está num ambiente em que as pessoas passam uma coisa para você e você não consegue apanhar tudo o que você recebeu, passam, alguma coisa você pega, o resto você despreza. Quando você pega o texto, você lê, você disseca ele, você repete o texto e você se encaixa ali, aí você aprende, né? Aí você tem vontade de aprender mais. E a literatura espírita é tão rica de conteúdo, meu Deus, que a gente vai passar algumas encarnações para conseguir pegar tudo, só o que foi publicado até agora. É isso aí. E isso, Bonés, que você trouxe, é a questão da reforma íntima, né? É aí quando a gente vê as nossas qualidades, vê os nossos defeitos, confronta com os nossos valores morais e vai avançando, como você falou, né? Você falou escala, eu gosto muito da escada, da ideia da escada. É como se a gente estivesse subindo mesmo, né? Acho que eu já dei até exemplo lá no Evangelho, Renata, do videogame, né? Passar as fases. Então é isso, a gente vai conquistando e o que a gente conquistou é para sempre, tá? É isso aí. É essa a grande questão aqui dos valores, da questão moral, da questão intelectual, é nosso. Foi uma conquista, não é, Renata? Sim, mas você sabe que quando a gente começa a estudar, quando a gente começa na casa espírita, a gente quer mudar os outros. E a gente vê isso, a gente quer mudar os outros. Eu falo por mim e por experiência de estar em determinados lugares e ver iniciantes nessa ideia de princípio. Mas isso é bom, porque aí é o começo. Aí, não que seja bom, mas é um começo. Aí a gente começa a identificar os assuntos, as questões dentro da doutrina e começa a identificar essas questões nos outros, a princípio. Aí depois a gente permanece e aí a gente vem para a gente, que é quando a gente começa a reforma, porque daí a gente começa a entender, que nem o Bonerges disse, que é a nossa individualidade, né? É o meu espírito, sou eu e Deus, sou eu e os ensinamentos, e os outros só fazem parte, né? Nos outros eu posso exercer aquilo que eu vou conseguir adquirir, né? É isso aí, Rei. Você trouxe uma questão que, assim, eu acho que essa fase do querer que os outros também é a fase da empolgação, porque é algo, pelo menos para mim e com quem eu converso, o estudar a doutrina, o entender a forma lógica, a forma que ela é proposta para a gente pensar, tá? Começa a transformar na gente algumas ideias. E a gente percebe que isso é bom. E a gente quer que os outros também percebam, mas cada um tem seu tempo, né? Eu acho que nada melhor do que o exemplo. Eu acho que ele é o fundamental. Quando a gente muda, a gente melhora. E aí, já aconteceu comigo, tá? Tem gente que fala, nossa, mas o que será? Né? Tá mudada, né? Fala, não, gente, é só estudar mesmo, né? Não quer conhecer, eu já convido, aí convido. Mas você sabe, a gente olhando assim para a profundeza da doutrina espírita, a gente vê uma coisa que Kardec fez que é fantástico, entre todas as coisas que ele fez, todas fantásticas, mas tem uma que me chama muita atenção, que é no Evangelho. E ele já começa falando isso na introdução do Evangelho, quando ele diz que ali ele não se apegou a outras questões da vida do Cristo. Ele foi direto nas questões morais, porque é a que nos interessa. A questão da história de Jesus, a questão dos milagres, a questão é, é, da,
dos assuntos que foi usado para fazer dogmas de outras religiões, e as questões também das predições que Jesus fez, Kardec colocou de lado. E ele foi direto exatamente nos ensinamentos morais do Cristo, porque esse é que faz efeito em nós, não é? Esse que a gente olha, a gente estuda e diz assim, olha eu aqui cometendo esse tipo de equívoco, olha eu ali cometendo aquele outro tipo de equívoco. E aí você diz que você percebe que você pode corrigir esse equívoco. Mas você só consegue perceber isso porque você estuda e se analisa. Porque se você só ouvisse alguém falar, a gente não vai perceber que está em nós aquilo ali. Não é isso? É uma das coisas da doutrina espírita oferecida para a gente de uma beleza fantástica. E está no Evangelho. É isso aí. Tanto desculpa interromper, mas eu aprendi esses dias que a gente tem, eu já ouvi muito, também já falei, a vida não tem manual de instrução. Tem sim, o Evangelho. É isso mesmo. O Evangelho. Jesus nos dá, né, todo esse aparato, tudo que a gente precisa para caminhar, para evoluir. Eu acredito que o Boanerges caiu, mas ele já está voltando. Aí, nos escuta? Nos escuta? Escuto, vocês me escutam? Sim. A Renata falou, repete aí, Rê. Que eu aprendi recentemente. A gente sempre ouve que a vida não tem manual de instruções. Tem sim, é o Evangelho. Evangelho é bem isso mesmo. Manualzinho de comportamento. O que tem que fazer, o que é bom fazer e o que não é bom fazer. Tá tudo ali, né, Vanessa? Tá tudo ali. Exatamente. Então, eu queria aproveitar que a gente já falou de Evangelho, já mencionou o livro dos médiuns, o livro dos espíritos, a gente falar muito brevemente. Se você já conhece, vai ficar reforçado. Se você ainda estava em dúvida, então vamos conversar sobre o que são essas obras básicas que a gente fala aqui, tá? Então, são 5 livros, por isso que a gente menciona Pentateuco, tá? Que eles contêm a doutrina espírita. Tá? E lembrar que essa doutrina foi revelada pelos espíritos a partir de perguntas pré-selecionadas que foram feitas por Allan Kardec, que é o tal do método que o Boanerges comentou. Tá? Então, ele fazia perguntas, é o que a gente sempre elogia, a didática, a ordem, a forma como ele pergunta, a forma como ele repergunta de uma forma diferente para confirmar, né? Então, ele usou, assim, brilhantemente o que ele tinha à disposição nessa questão das perguntas, tá? E todos os princípios, todos os fundamentos e as teorias do Espiritismo estão nesses 5 livros, tá? Tem outros, como nós já mencionamos, ainda de Allan Kardec, tá? Depois tem outros autores posteriormente que vêm e complementam sem contradizer nenhum desses fundamentos, nenhum desses princípios, tá? Mas hoje nós vamos olhar de forma específica só para entender quais são essas obras básicas, tá? Então, a primeira, que é o nosso estudo, que nós já estamos hoje comemorando 1 ano, tá? Então, é o Livro dos Espíritos, de 1857. A segunda é o Livro dos Médiuns, de 1861. A terceira é o Evangelho segundo o Espiritismo, 1864. A quarta é o Céu e o Inferno, de 1865. E a quinta dessas obras básicas, tá? É a Gênese, de 1868. Tá? A nossa proposta aqui seria comentar muito rapidamente um pouquinho deles, tá? Então, Livro dos Espíritos, você que nos acompanha já está habituado, como ele é, as perguntas, tá? Então, ele contém basicamente os princípios, é o fundamento da doutrina. Então, ele fala sobre imortalidade da alma, sobre a natureza dos espíritos, as relações dos espíritos com os homens encarnados, tá? Temos as leis morais, que daí está no último livro. Tem a vida presente, a vida futura, né? O que vai acontecer com a humanidade, né, Renato? O medo do mundo acabar, tá tudo aqui. Segundo os ensinos dos espíritos superiores, tá? Com um concurso de diversos médiuns. Então, isso está na descrição do livro, tá? Boanerges, você quer comentar alguma coisa do Livro dos Espíritos? Eu queria só falar uma coisa que, pegando o gancho da Renata sobre o medo. Olha só,
que nós temos aqui, nós temos a natureza dos espíritos e a relação com os homens. Veja só, quanto medo que a gente não tinha no passado disso, não é? Agora, a gente sabe que essa relação é natural, que isso é uma lei de Deus, sempre foi assim. A humanidade sempre se comunicou com os espíritos e que Deus permite que essa comunicação aconteça para a nossa educação, para o nosso proveito, para a gente saber que existe um mundo espiritual e que ele é verdadeiro, que a vida eterna é verdadeira, porque a gente passa a ver que pessoas que a gente conheceu e que foram antes se manifestam, dando suas informações, dizendo que estado que estão, a situação como estão, dando para nós uma nova esperança de vida, uma nova forma de olhar para a vida e valorizando as questões do mundo material no nosso aprendizado, porque a gente sabe que o resultado da nossa vida lá será conforme a gente viver aqui. Se te ver bem aqui, a vida lá será boa. Se te viver de forma inadequada aqui, a vida lá também não será nada boa. Então, essa proposta para nós, ela é fantástica. E a gente tinha medo disso, não é? A gente tinha medo. Hoje em dia, a gente não. A doutrina espírita desmistificou isso e trouxe para nós uma informação que nos dá alívio, nos dá segurança, nos dá certeza sobre a continuidade da vida, nos dá esperança, dá certeza de um futuro melhor. Quer coisa melhor, não é? Então, vamos seguir aqui. O próximo. A gente sempre recomenda a leitura nessa ordem, não é, Bonerges? Porque o livro dos Espíritos tem os fundamentos, é a base mesmo. E aí já o livro dos médiuns, tá? O nome já fala, é um guia para os médiuns. E tem um ensino especial sobre a teoria de todos os gêneros de manifestações, meios de comunicação, desenvolvimento da mediunidade, dificuldades, tropeços, tá? Que podem ser encontrados na prática do espiritismo. Aí sim, Allan Kardec vem e traz a questão da prática no livro dos médiuns. O Evangelho, né, que também... Bruna, Oi. Queria falar uma coisinha assim, rapidinho sobre o livro dos médiuns, porque, veja, hoje as casas espíritas têm curso sobre mediunidade, não é? Graças a Deus a gente conseguiu, nessas décadas de existência da doutrina espírita, o mundo espiritual nos ofereceu condição para que a gente conseguisse estruturar nas casas espíritas condições para que a gente desenvolvesse o conhecimento e fizesse cursos de mediunidade. Na época de Kardec, não tinha o curso de mediunidade. Então, quando ele escreveu o livro, ele fez o livro e ele faz aqui, ele dá um nome, né, o Livro dos Médiuns, ou Guia dos Médiuns e dos Evocadores, quer dizer, era um livro para guiar os médicos, dizer como é que eles podiam se comportar nas atividades mediúnicas, entender a relação com o mundo espiritual, como é que essa manifestação poderia acontecer, e mais, aquele que ia ficar consciente, digamos assim, porque não vamos entrar em detalhe da questão da mediunidade, mas aquele que fosse dialogar com o espírito também tem as informações de saber como é que essa relação com o mundo espiritual, né? Então, Kardec deixou tudo prontinho para nós aí, para a gente poder realizar essa tarefa. É isso aí. E o próximo que a Renata nos lembrou muito bem é o manual, né, Renata? O Evangelho segundo o Espiritismo. Então, é uma formulação, como o Bonetti também falou, da parte moral, tá? Então, das leis que regulam a vida do espírito, indicam como o homem ou o espírito deve ou não proceder em relação à conduta, comportamento, tá? Que é a condição para a nossa felicidade, né? Já que o que a gente planta hoje, a gente colhe amanhã, né? E vamos sempre lembrar a frase de Paulo: tudo posso, mas nem tudo me convém, tá? Então, é a gente analisar as nossas atitudes, a gente olhar, né, para o que de fato é conveniente, para o que de fato está em consonância com o bem. Essa é a proposta daí do Evangelho. Alguém quer comentar alguma coisa do Evangelho?
Eu gostaria de dizer também que no Evangelho é um manual de conduta, mas é um consolador, porque, nossa, ele tem um consolo, um amor, e demonstra muito isso em várias lições que realmente consolam o nosso coração. Às vezes a gente está tão desesperançado, às vezes a gente está tão pessimista, e realmente ele tem um consolo, um sentimento profundo, né? Ele chama a nossa atenção, sim, pela nossa conduta, como vocês disseram, mas eu acho que essa parte do consolo é muito enriquecedor. E às vezes até eu falo, sabe, assim, para as pessoas, lê tal capítulo do Evangelho, tal capítulo, tal item, sabe? Porque você vai se sentir muito consolado. É isso aí, o conforto, né? Porque essa mensagem, né, primeiro que Kardec se baseou para fazer o Evangelho nos ensinamentos morais de Jesus, aqueles ensinamentos que ele trouxe para a gente, né, nos informando quais as coisas que nós fazemos que está de acordo com as leis de Deus, né? Como a gente fazer para a gente amar o nosso inimigo, nos orientando a amar nosso inimigo, nos ensinando a perdoar, a compreender a limitação das pessoas, entender que se elas não o fazem ainda, um dia farão, não é isso? Então, toda uma série de ensinamento para nós, para que a gente possa compreender a situação do outro. Porque, às vezes, a gente fala assim, puxa, mas fulano é assim, fulano faz aquilo, Beltrano faz aquilo outro, e a gente fica só jogando pedra, não é? E aí a gente vai lá no Evangelho e busca esse ensinamento de Jesus, e ele nos ensina por que que a gente não deve jogar pedra, né? E no contexto todo da doutrina espírita, nos ensinando que nós um dia somos simples e ignorantes e que a gente passou por toda uma escala de estudo, de aprendizado, e que a gente pode ter cometido os mesmos erros, os mesmos equívocos um dia, então agora, quem tiver livre de pecado, atire a primeira pedra. E aí a gente compreende por que que Jesus deu esse ensinamento. Atire a primeira pedra. Quando a gente pega o Sermão do Monte e vê lá as 9 bem-aventuranças, a gente compreende as 9 bem-aventuranças, porque tem solidez no contexto da interpretação da doutrina espírita para nós. E a gente consegue assim, puxa vida, eu ainda estou tentando entrar na primeira bem-aventurança, mas tenho consolo, como a Renata falou, um dia eu consigo as 9. É isso aí. E o próximo, o quarto, é o céu e o inferno, tá? Ou, olha o outro título, Justiça Divina segundo o Espiritismo. Ele traz um exame comparado das doutrinas sobre a passagem da vida corporal à vida espiritual, sobre penalidades, recompensas futuras, sobre anjos e demônios, sobre penas, tá? E vem seguido de numerosos exemplos acerca da situação real da alma durante e depois da morte. Como Boanerges lembrou, né? Ele falou: se eu estou bem aqui, eu vou estar bem lá. Se eu estou mal aqui, não vou estar, eu também não vou estar muito bem lá. Eu costumo dizer que morrer não muda ninguém, né? Porque às vezes vem com aquela ideia de que, vou morrer, vai ficar tudo lindo, né? E não, na verdade, do jeitinho que a gente está aqui, a gente vai passar para lá, só que sem o corpo, né? Então é isso que esse livro ele desmistifica a questão do céu e do inferno mesmo, tá? É um livro muito rico e tem os exemplos, não é? Então, se vocês quiserem comentar alguma coisa sobre ele também. Veja, nesse livro, Kardec, ele fez uma coisa interessante, porque ele deixou para colocar aí aqueles diálogos que ele tinha com os espíritos que cometeram muito equívoco aqui na Terra. Então, ele perguntava, como é que você está aí? Eu estou assim. E por que você está assim? É porque eu cometi tal equívoco. E aí, ele ia lá. Aí, ele perguntava para o outro, como é que você está? Estou muito dolorido, está muito difícil. Aí, Kardec perguntava, o que é que você fez? E o espírito falava o que ele tinha feito e Kardec foi anotando essas coisas. Depois, Kardec fez
seleção de todas essas coisas e tirou as conclusões, verificando que conforme a pessoa vivia aqui, conforme o comportamento dela, conforme ela agia dentro das leis de Deus, o resultado da vida dela era uma coisa. Quando ela agia fora das leis de Deus, o resultado era outra coisa. E depois ele fechava isso com os ensinamentos dos espíritos superiores. Os espíritos superiores vinham e falavam, arrematavam o pensamento dele para que ficasse tudo alinhadinho. Uma das coisas assim, muito interessantes que tem nesse livro é que, para nós, os espíritas, isso assim, ficou assim, muito normal, né? Porque quando você comete um equívoco, a primeira coisa que você tem que fazer nesse equívoco é você tem que se arrepender. Aí você se arrepende, aí você chora e tal, né? Se arrepende e fala assim, agora você precisa sentir as consequências do que você fez. Agora que você sentiu as consequências do que você fez, então nunca mais você vai fazer com o outro. Olha que legal. Primeiro você tem que se arrepender para reconhecer que errou. Você precisa reconhecer que errou. Aí depois que você reconhece que errou, você precisa sentir o que você fez, para você não fazer mais. Porque não adianta nada você reconhecer que errou e não saber o valor do erro, né? Aí você sente que errou, né? Sente o resultado em você, agora você vai ter que ressarcir. Então, você vai ter que ressarcir o que você cometeu. Ah, mas se o outro já evoluiu, você vai ser ressarcido do mesmo jeito para a humanidade, de alguma forma, se você vai ressarcir. Mas não vai ficar assim numa boa. Ah, eu me arrependi, está resolvido o problema. Não, não, não. Não, não, sim, não é assim, não. Não é só você se arrepender, você tem que se arrepender, você tem que sentir as consequências do teu arrependimento e ainda ressarcir o prejuízo que você causou pelo equívoco que você cometeu. A gente não vai querer mais fazer tolice. Não mesmo. Antes da Renata falar, só para aproveitar, esse é o Código Penal da Vida Futura. É exatamente isso. Não, eu só ia comentar que desmistifica totalmente o demônio ou Satanás, né? Não tem demônio Tem. nem Satanás para pôr a culpa. Desmistifica Não tem totalmente. ninguém para colocar a culpa. Não foi ele que é o culpado, é você mesmo. É bem isso. E a última obra, a quinta das 5, né, das obras básicas, é a Gênese. Tá? Então, é um livro mais profundo, tá? Um livro que fala mesmo da ciência, mas é dessa ciência chamada, né, a questão das leis da natureza, da criação da Terra, né? Tanto é que ele fala aqui, ó, a doutrina espírita a doutrina espírita é o resultado do ensino coletivo e concordante dos espíritos. A ciência é chamada a constituir a gênese de acordo com as leis da natureza. Deus prova sua grandeza e seu poder pela imutabilidade das suas leis e não pela abrogação delas. Para Deus, o passado e o futuro são o presente. Tá? Então, é um livro que complementa aí a questão dessa base da doutrina que vem desde o Livro dos Espíritos, tá? Então ele vem agora falar da Gênese, do início, né? Falar um pouco de Deus, uma questão também complicada, né, Bonetes? Kardec faz todo um apanhado desde a construção da Terra, né? Ele faz a avaliação da formação da Terra, pegando também as informações científicas das camadas geológicas para consolidar a argumentação espírita a respeito da formação da Terra, que não se encaixa no contexto científico, né? Apesar da avaliação das camadas da Terra serem usadas pelo mesmo princípio, tanto a ciência como a doutrina espírita utiliza essa análise, mas a formação inicial da Terra não se encaixa. Não é isso? A informação espírita é que a Terra ela iniciou pela pelo desejo de Deus de criar esse planeta para que outros de seus filhos aqui viessem para desenvolver e aprender sobre seu amor, sua lei, e porque Deus não para de criar. A criação de Deus é eterna, né? Então tem todo esse desenvolvimento que Kardec fez,
conta a história da evolução da Terra, conta a história da evolução do homem, tá certo? Conta a questão da migração da raça adâmica, demonstrando essa incógnita que existe na história da humanidade, quando sai da pré-história para a história, que ninguém consegue explicar porque de repente surgiram todas aquelas civilizações, e a doutrina espírita explica esse aparente milagre como o surgimento no planeta de espíritos que vieram para cá numa situação em que eles necessitavam de um novo mundo para disciplinar os seus valores, não é? E aí eles são espíritos super inteligentes e vêm para o planeta e aí pegam aqui a gente numa escala primitiva, eles muito evoluídos intelectualmente, mas moralmente com alguma deficiência. Então surgiu todas aquelas obras do passado que a ciência não consegue explicar. E aí a doutrina espírita explica com a vinda desses homens para cá, né? Com o surgimento das cidades, daquelas obras maravilhosas, da escrita, da agricultura, da constituição familiar e etc. Não é? Vou aproveitar o que o Bonerges falou, porque a gente está falando, né, do porquê a gente estuda. Falamos das obras básicas e falamos também que o que a gente adquire de conhecimento fica, né? Mas você usou dois termos, Bonerges, que é moral e intelectual, tá? E a gente queria só pontuar a importância desse progresso que é nessas duas linhas, né? Ô, Rê, você lê essas perguntas para a gente, por gentileza? Sim. Progresso moral e intelectual, 780. O progresso moral acompanha sempre o progresso intelectual? Decorre deste, mas nem sempre o segue imediatamente. Questão A. Como pode o progresso intelectual engendrar progresso moral? Fazendo compreensíveis o bem e o mal. O homem, desde então, pode escolher. O desenvolvimento do livre-arbítrio acompanha o da inteligência e aumenta a responsabilidade dos atos. Livro dos Espíritos, pergunta 780 e 780A. Então, a gente antecipou essa pergunta um pouquinho, já que o tema é o estudo, né? Para a gente entender que o progresso ele se dá nessas duas vias, tá? Tanto na moral como na intelectual. Acredito que a gente já tenha comentado isso, mas só para a gente trazer nesse programa especial. Bonerges, quer comentar alguma coisa? É interessante essa questão, né? Porque, veja, a gente começa, desde o primeiro instante, quando a gente adquire livre-arbítrio, a desenvolver primeiramente o nosso senso intelectual. Primeira coisa que a gente desenvolve é a inteligência. Aí fica assim, mas por quê, né? Por que você primeiro desenvolve a inteligência? É por uma questão muito simples, porque se nós não tivermos a inteligência para distinguir o bem do mal, tá certo? A gente pode tomar o mal pelo bem, por falta de inteligência para perceber isso, né? Aí a gente vai achar que está fazendo o bem, mas está praticando o mal. Agora, quando a gente tem inteligência e distingue as duas coisas, a gente, pelo livre-arbítrio, a gente tem a opção de escolher. Eu quero praticar o bem, eu quero praticar o mal. Se eu quero praticar o bem, eu quero desenvolver em mim os valores morais. Se eu quero praticar o mal, eu quero deixar em mim meus valores morais estacionados. Eu não desenvolvo eles, eu não evoluo nos meus valores morais. Eu desenvolvo a minha inteligência, mas os meus valores morais ficam limitados, porque eu optei. Por isso que é fácil compreender, diante dessa explicação, por que algumas pessoas praticam mal. É porque o quiseram, porque escolheram. Ninguém é forçado a fazer. Você escolhe diante dessa circunstância, porque você tem a inteligência para distinguir as duas coisas, então você escolhe o que quer fazer. E vai arcar com as consequências E qual vai arcar com escolha as for. consequências. Essa é a grandeza, né?
Rê, quer comentar alguma coisa? Só que tudo tem uma evolução, né? Mesmo dentro dessa questão, e tudo dentro da obra, principalmente a essa última que você citou, fica muito clara a evolução. Então, tudo é um processo, não existe um passe de mágicas, né? Então, é preciso desenvolver a intelectualidade para depois a moralidade, né? E tudo, a natureza, tudo é um processo contínuo de evolução. E eu acho que isso é muito rico, e isso que incentiva a gente a permanecer e a continuar, né? É isso aí, Rê, muito bem lembrado, porque o estudo, o conhecimento é diário, né? É constante, é um pouquinho por dia, não entender aqui, quebrar a cabeça, ir buscar numa outra obra, às vezes achar uma obra que contradiz e entender que não é uma obra essencialmente espírita, isso também faz parte do pacote, né? Então eu acho que é isso que é a construção de conhecimento e que é a nossa proposta hoje aqui, falar, né, dessa construção. Até, Boanerges, eu vou colocar o último slide para depois aí a gente já se encaminhar para o final, tá? Vamos lá. Trouxemos aqui um trechinho de Chico, tá? Lá na Agenda Cristã, o Espírito é André Luiz. Tá? Então ele fala assim: o conhecimento espírita é orientação para a vida essencial e profunda do ser. Claro que a evolução é lei para todas as criaturas, mas o Espiritismo intervém no plano da consciência, ditando normas de comportamento suscetíveis de traçar caminhos retos à ascensão da alma, sem necessidade de aventuras nos labirintos da ilusão que correspondem a curvas aflitivas de sofrimento. Então, André Luiz brilhantemente nos lembra, tá? E quanto mais a gente desviar do caminho, mais a gente vai sofrer, né? E o estudo é a melhor opção para a gente permanecer nesse caminho reto. Não é isso? Muito bom estar com vocês hoje. Bom, Rê, você já quer se encaminhar para agradecer, para a gente partir para o final? Já está encerrando, né? Eu agradeço imensamente a oportunidade, obrigada de poder estar aqui, de falar um pouquinho, de poder participar com vocês. Muito grata pela lembrança e que a gente possa seguir sempre todos juntos, formando essa corrente de aprendizado e de reforma íntima. Muito obrigada. A gente que agradece, ficamos muito felizes que você aceitar o convite, a brilhantar essa noite especial de um ano, né? E vou aproveitar já para falar do nosso próximo estudo. A gente vai começar então um capítulo novo. Nós vamos falar da emancipação da alma. Dentro desse assunto, nós vamos falar de sono e sonhos, tá? Então vamos entrar no outro tema, né, Vanessa? Mais desafiador ainda, se é que é possível. Então, já vou me encaminhando para também agradecer você que nos assiste, agradecer a União Espírita de Piracicaba e falar uma boa noite a todos, uma boa tarde, um bom dia, dependendo do horário que você nos assiste, e até logo, até semana que vem. Boanerges, deixo com você para a prece. tá bom. Então, mais uma vez, nós aqui reunidos em torno da doutrina espírita, deste manancial de sabedoria e de luz para nossas vidas, nós agradecemos a Jesus, nosso mestre querido, por ter cumprido com a sua promessa. Nos propôs que nos enviaria um dia o Consolador prometido, que nos faria relembrar todas as coisas que ele tinha dito e nos faria saber de outras coisas. As novas coisas que o Senhor trouxe para nós aprender no Ocidente, que não tínhamos conhecimento, era da possibilidade de conversarmos com os espíritos, a possibilidade de renascer, a possibilidade e a realidade da vida eterna.
porque assim nós passamos a ter convicção dos valores que nós construímos em nós mesmos, passamos a ter convicção da vida, das coisas que nós fazemos na vida, da utilidade de cada coisa. E não ficamos na incerteza e na ignorância do que será após o véu da morte cair sobre nós. Assim, diante de tudo isso, Senhor Jesus, Mestre querido, nós te agradecemos de todo o coração por tu teres cumprido com a tua promessa e nos trazido essas informações maravilhosas, essas informações divinas que nos acalentam o coração, nos sustentam nas horas difíceis e nos dá força para continuar a nossa luta, o nosso empenho para o nosso próprio burilamento, nossa própria melhoria, para que possamos um dia caminhar em sintonia com as leis divinas e assim alcançar a felicidade que nosso Pai nos prometeu. Obrigado, Jesus, mais uma vez, e que sejamos capazes de sentir o teu amor e a tua paz envolvendo a cada um de nós. Que assim seja.